é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Irmão, pode se assentar. Bom, irmãos, antes de pregar, eu quero fazer um anúncio para os irmãos, para as irmãs. Um testemunho. E eu vou ver se eu trago rápido, como sempre, o pastor fica. Então, amados, há 30 anos atrás, eu morava numa chácara, ali na estrada do Montanhão, com mais 50 pessoas, mais ou menos. Eu cuidava de adolescentes, infratores, criança com problema de conduta. O juiz mandava para lá para eles não morrer na rua, que a polícia naquela época matava muito. E nós cuidávamos dessas crianças ali. Fiquei 4 anos, comecei a trabalhar com 22 anos lá. 4 anos trabalhando ali, um dia um pastor. Aí eu matriculei 18 alunos comigo na escola do Miami. A diretora falou, não, nós não pode proibir você de matricular esses meninos, só que você vai ter que fazer a segurança da escola. Falei, tudo bem. Já faço segurança lá na entidade, então aqui não tem problema nenhum. E comecei a estudar ali, e aí eu observei uma moça. Estava observando ela no decorrer do tempo. Comecei a me interessar por ela. E ela começou a ficar muito forte dentro de mim. E eu decidi falar com ela um dia. Fui lá para falar com ela. E de repente ela não foi mais para a escola. Sumiu. Passou um ano. Eu estava lavando roupa no tanque, era a minha folga naquele dia, um sábado à tarde. O irmão chegou, colocou a mão na minha cabeça e orou por mim e disse: vou orar, eu vou pedir para que Deus prepare uma esposa para você. E orou. Aí depois de meia hora ele falou: ó, vou na casa de um amigo meu, o único que tem telefone, no Parque Miami. Você quer ir comigo? Eu falei, vou. Aí ele me levou na casa do irmão José. Aí eles trocando ideia e eu lá na sala olhando os livros dele. Adivinha quem chega? Quando eu vi ela, fazia um ano que eu não via, eu vi ela na escola, nunca tinha conversado com ela, agarrei na mão dela e não soltei mais. Aí ela queria se soltar, não dava, aí eu tava com o livro na mão, aí eu falei, você conhece um livro? Tá? Ela falou, já ouvi falar. Eu falei, domingo eu vou trazer pra você um livro. E aí eu fui cativando ela, e eu disse pra ela, não posso namorar, eu preciso casar. Eu tenho uma responsabilidade muito grande e é complicado pra mim. Casar como? Não tinha salário, não tinha nada. Cuidava de um monte de garotos problemáticos. Para ela foi difícil, porque ela tinha uma expectativa de vida, de futuro. Foi criada na igreja, no mundo social. Complicado. Quando eu falei isso para ela, ela chorou uns 20 dias. E falou de me dar a resposta. Aí ela decidiu casar comigo. Aí a Nilda, amanhã nós faz 29 anos de casado. 29 já? E um garoto, tem um rapaz que tomou conta dele. Ele mora lá em casa. Ontem eu estava com ele, anteontem. Falei pra ele. Ele falou, como você construiu tudo isso? Eu falei, cada detalhe que foi feito nessa casa, cada coisa que aconteceu na minha vida,
Eu sempre pensei na minha esposa. Ela é a motivação para tudo que eu penso, para tudo que eu faço, para tudo que eu vivo. Aí eu entendi realmente o que é Cristo e a igreja. Quando Deus criou Adão e Eva, ele foi uma representação de Cristo e a igreja. Então, essa noite, madrugada, eu levantei para orar e comecei a analisar a virtude que essa mulher tem, as qualidades, não só ela. Graças a Deus, Deus colocou a irmão José, a sua família, no meu caminho. São pessoas maravilhosas, todos. Irmão José, uma potência. Uma mulher, pelo fruto, conhecer das árvores, né? E assim eu posso experimentar desse fruto e saber com quem que eu estou lidando, no meio de quem estou. Pessoa simples, mas de uma estrutura e realmente uma pessoa com o manto de Deus sobre as suas vidas. E graças a Deus, aqui dentro dessa igreja, acredito, quando eu olho para a família do irmão Sebastião, aqui existe uma estrutura muito forte, existe uma coisa maravilhosa aqui dentro dessa igreja. E a gente é a base para nós construir uma sociedade nova, uma sociedade diferente. Estamos construindo uma arca aqui. As pessoas vão ver essa arca e eles vão andar aí do jeito que a Bíblia diz, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando e vendendo. E nós vamos estar construindo a arca. E o nosso testemunho está aqui, declarado. O Evangelho está sendo pregado através da nossa atitude. Não precisamos falar muito. A nossa vida vai falar. Entende? Então, amados, eu falei para aquele rapaz ontem. Cada detalhe que acontece na minha vida, eu fiquei analisando. Tudo que eu decidi na minha vida foi por amor à minha esposa. Tudo. Tanto que foi para acertar, como foi para errar, mas sempre querendo o melhor para ela, dando a minha vida em favor dela. E eu tenho que muito mudar na minha vida, claro. Ela não se agrada de muitas coisas em mim, mas talvez seja por bem dela, né? Entendeu? Porque dessa forma Deus vai construindo, vai ensinando ela a ter paciência. Então eu quero dizer para a Nilda que eu amo muito. Espero que a gente continue nessa luta, nessa batalha junto. Amém? Amém. Vamos à palavra do Senhor então, amado. Glória a Deus! Chega de romantismo. Bater palma, né? Deus lindo! Deus fiel! Deus fiel. Oh, glória! A questão é, o nome de Jesus é um nome grego, Jesus, no hebraico é Josué, ou Josua. Isso não é importante, eu não vou pregar uma teologia sistemática, porque eu não sou teólogo, não sei pregar. Sei falar das coisas de Deus, eu aprendo aí com um, com o outro, com a palavra, com o livro. E aqui eu compartilho com os irmãos. Amém? A questão que eu quero dizer é o seguinte: por que que Jesus veio quando ele veio? Por que que ele não veio em outra época? Por que que Jesus realmente veio naquela época? Judeus. Tudo tem um propósito. Isso é interessante nós pensar sobre isso. Jesus podia ter vindo na época de Adão. Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Deus tinha colocado aquele casal ali para ser um modelo, num ambiente adequado.
Deus reunia todo dia com eles. Era uma congregação de 2 pessoas. Deus era o pastor. Deus pregava para ele todo dia. Era um ambiente apropriado para nascer Cristo, não é? Não nasceu. O que Cristo veio naquela época? Essa é a questão que nós vamos compartilhar aqui nesta noite. E se o Espírito Santo falar ao nosso coração, a gente vai sair edificado. Eu vou falar a palavra do Senhor. Deus sabe o quanto eu gosto muito de falar da palavra. As pessoas param perto de mim, eu só quero falar a Bíblia. E se der alguma chance, eu estou sempre levando a mensagem da palavra de Deus. E eu podia ter vindo também na época de Moisés, né? Em vez de nascer Moisés, podia nascer Jesus. Moisés foi o libertador, Jesus também. Mas nasceu Moisés, não nasceu Jesus. Por que Jesus veio naquela época? E os anjos anunciaram, dizem, aquele lá não é Jesus não, ele é o Cristo. Na cidade de Davi. Estranho, porque cidade de Belém, a cidade de Davi, né? Davi nasceu lá. Aquele garotinho. E ninguém dava nada por ele, ele tinha mais 7 irmãos. E ele nasceu, Davi nasceu em Belém, se tornou um tipo de Cristo, se tornou um jovem segundo o coração de Deus, que representava bem o Salvador também, na sua vida, no seu caráter, na sua forma de ser, na sua dedicação para com o Pai, no seu relacionamento com o Pai. Davi, ele era diferente. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, o filho pródigo mais novo não encaixava no perfil de Cristo. Aí você fala, não, então o filho mais velho era o tipo de Cristo. Não é possível uma coisa dessa. Porque se o pai do filho pródigo é Deus de uma forma simbólica, então um dos dois teria que ser Cristo ali. Bom, o filho mais novo não era, porque ele menosprezou o pai, ele não valorizou o pai, não teve um bom relacionamento com o pai, ele não gostava do pai na realidade. E ele pediu a parte da sua herança, coisa que ele não tinha nenhuma base cultural nem de lei, mas ele insistiu, criando sua própria maneira de decidir as coisas. Mostra o perfil da sociedade que nós estamos. E Jesus conta também do filho mais novo, do velho, mais velho, que chegou, estava dedicado no campo, fazendo a vontade do Pai, obedecendo o Pai, mas não amava também o Pai. Ele obedecia, cumpria os regulamentos da casa, mas também não tinha um relacionamento com o Pai. Então o mais velho também não era. Aí Jesus fica meio assim vago, porque é totalmente diferente. E Davi, ele foi um referencial lá no Velho Testamento de Cristo, mas na parábola ali também Jesus não se encaixou. Por que Jesus veio naquela época? Isso me chamou a atenção uma vez, eu estudei sobre isso. E a gente precisa entender, irmãos, que Deus, Ele tem um propósito, e Ele faz as coisas acontecer de sorte que todas as coisas venham contribuir, venham manifestar no tempo certo, na hora certa. Aí Jesus não pôde vir em outra época, porque ninguém ia entender Ele. Ninguém ia entender. Se Ele viesse na época dos profetas, do Isaías, por exemplo, ou na época de Jeremias, que foi um grande profeta, um tipo de Cristo também, ninguém ia entender Ele.
Então Deus foi trabalhando na história, na cultura, nos acontecimentos históricos. De sorte que quando Jesus viesse, todas as coisas iam estar de acordo com a sua missão, para que ninguém tivesse desculpa, para que ninguém disse, olha, não tem como não entender. Ele veio na plenitude do tempo, onde tudo estava completo, todos os acontecimentos cultural, geográfico, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de alfabetização, de cultura, onde o povo estava muito bem instruído. Já existiam muitas escolas, já existiam muitas cidades, já existiam muitas sinagogas, já existia muita situação adequada para que Jesus viesse e pudesse então se declarar sua mensagem, de sorte que nós pudéssemos ouvir e entender. Porque ele tinha a intenção de trazer aqui um governo. Ele não veio trazer uma religião. Jesus nunca foi um religioso. Isaías diz que um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome é maravilhoso. E o governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como o pastor Roberto falou aqui. Ele ia vir como um governador, como um príncipe, como um rei, porque Cristo, o Senhor, significa rei ungido, aquele que assumia a cidade de Davi, o trono de Davi, o governo de Davi, levantar a tenda de Davi. Estava referindo o que, irmão? Quando ele falou na cidade de Davi nasceu o Salvador Cristo do Senhor. Estava referindo o que? Estava referindo a um governo e não a religião. Uma forma de governar diferente, dentro de um novo parâmetro. Mas agora ele se deparava com César, com o Império Romano, cujo imperador era César. Há 150 anos, 160 ou 170 anos atrás, antes de Cristo, eles tinham tomado o poder dos gregos. Eles destruíram os gregos era que comandava todas as civilizações da época. Os romanos tomaram o poder. Só que com os romanos foi muito diferente, foi especial. Porque o imperador romano, César, ele começou a desenvolver um governo, aonde então ele começou a discipular, preparar homens que entendessem a cabeça do seu imperador. E começou então a criar educadores, como os jesuítas na época dos católicos, que tinha a missão de ir para outros países implantar todo o sistema português na sua religiosidade, na sua cultura, na sua língua. E o jesuíta era aqueles homens embaixadores que iam para as colônias de Portugal e introduzia na cabeça das pessoas estilo português. O romano também tinha os seus homens, chamados de eclésia, que hoje nós chamamos de igreja. Essa eclésia são homens tirados do meio do povo, preparados pelo imperador, com a mentalidade do imperador, com o estilo de vida do imperador, com a cultura do imperador. Era homem arquiteto, engenheiro, homem educadores, que tinha por objetivo, homem que tinha capacidade de ensinar eruditos, ensinar a língua dos romanos. Esses homens que viviam ao redor do imperador, eles iam para outros
país aonde o imperador conquistava a guerra, e ali eles se estabeleciam naquele lugar com o objetivo de introduzir tudo que é de Roma, o estilo do imperador, o senhor, o César, que quer dizer senhor. Então, depois de muito tempo, de algum tempo, aquela nação que outrora falava em outras línguas, que tinha um tipo de arquitetura, que tinha um tipo de cultura, agora começavam a agir como romano, construir como romano, comer como romano, se vestir como romano. E quando Deus olhou nos céus, contemplou essa atitude e diz: olha, agora está na hora de eu mandar meu filho. Porque exatamente nesse contexto, nesse conceito de vida, é que eu vou introduzir o meu reino. Porque eu também tenho a intenção de trazer um governo aqui na terra, aonde eu vou fazer com que o céu se manifeste aqui. Assim como César também faz com que sua cultura manifeste em outros lugares, eu também vou fazer com que tudo que estiver estabelecido no céu, que é invisível, que é espiritual, venha manifestar no mundo material. César, ele foi dirigido por Deus, claro. Deus, ele tem o controle de todas as histórias. Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer. E ele preparou todo o cenário da história. Desde o céu, quando Lúcifer estava governando nos céus, ele era o anjo de luz, responsável pela adoração. Ele já tinha a intenção de fazer com que seu filho fosse rei. Porque Jesus Cristo, ele foi morto desde a fundação do mundo. Deus nunca ia construir nada se Jesus Cristo não tivesse já morrido. Porque todas as coisas é sustentada por ele, até os céus. Não existe nenhuma razão de existir nada se não for por Jesus Cristo. Glória a Deus! Então Jesus, ele já tinha morrido lá na fundação do mundo. E a partir dessa negociação de remissão, de perdão, de reconciliação, de arrependimento, de transformação, já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Em cima desta base, em cima dessas condições, deste ambiente, é que Deus então começa a construir todas as coisas, porque todas as coisas são sustentadas pelo seu nome, pela sua existência. Mas Jesus, ele tinha que vir como rei, e aqui como rei governar o mundo. E esse mundo, irmão, e esse reino está sendo estabelecido aqui, de acordo com como os romanos fez. Então, quando os romanos começaram a agir desta maneira, aí Deus falou: agora sim, meu filho, pode ir. Porque eles vão entender a mensagem, eles vão compreender o conceito da minha mensagem, está de acordo com o acontecimento estrutural e histórico de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Então Jesus veio naquele exato momento aonde as pessoas começavam então a compreender sua linguagem. Os irmãos estão entendendo isso? É muito difícil entender? Não é difícil entender. Agora, trazendo isso para a nossa vida espiritual, amado, a gente começa a compreender que nós estamos num ambiente em eminência. É muito fácil. Nós estamos num mundo totalmente... O Satanás, ele penetrou dentro da igreja, porque outrora a igreja estava ali,
Satanás com o seu reino estava aqui. Mas depois de Constantino, quando você falou, Constantino foi um instrumento de Satanás. Porque o diabo já tinha lutado 300 anos para acabar com a igreja. A igreja começou com umas 12. Assim como aquela eclésia dos gregos, a eclésia dos romanos, que tinha o objetivo de introduzir a cultura romana para os outros povos estrangeiros. Agora os 12 discípulos tinham também agora a obrigação de transmitir o reino dos céus através do Espírito Santo para o mundo aqui embaixo, visível. Por isso que Jesus disse, quando vocês for orar, olha desse jeito: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita. Porque Ele quer colonizar aqui. Ele quer fazer com que a terra seja igualzinho ao céu. E é isso que vai acontecer, amados. E é isso que é a nossa missão. Nós temos o objetivo de fazer isso acontecer. Porque nós estamos representantes. Nós estamos aqui para fazer com que nós nos se tornamos humanos. Você é espiritual, eu sou espiritual. Mas você tem que se esforçar para nós nos tornar humanos. Porque não adianta nós ser espiritual e não manifestar isso. Mas nós não vamos manifestar através do individualismo, do eu. Nós temos de nos tornar um nós, uma única pessoa mesmo, sendo muitos. Porque é dessa maneira que Deus é conhecido, através do nosso relacionamento, da nossa união de pensar, de falar, de sentir, tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Desta maneira, nós vamos fazer com que os céus se manifestem aqui na terra. Esse é o propósito de Deus. E é o momento que nós não temos como esperar mais. Nós precisamos que isso aconteça. É a nossa missão de evangelismo. É a nossa missão de responsabilidade. Fazer isso acontecer. E aqui, através desta igreja, desta união, deste grupo de pessoas, nós vamos trabalhar como embaixador, consciente da nossa responsabilidade diante de Deus. Vocês entenderam, amados? Como é importante a nossa posição nesse mundo. E às vezes nós não damos conta em que situação, em que tempo estamos. E às vezes você fala, mas esses dias eu estava orando, fiquei uma semana orando, depois que você começou esse curso de oração aqui, muitas coisas não mudou na minha vida não. Aí Senhor, eu quero ter isso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Era a minha oração. Sabe, eu não estava pedindo nada extraordinário, eu estava pedindo o quê? Poder. Eu quero ter o poder de ser mais parecido com Cristo. É a minha maior ambição. Está acima de qualquer outro desejo do meu coração. Não tem nada nesse mundo mais importante para mim do que parecer mais com o Senhor. Toda a nossa existência, toda a nossa vida não é nossa. É Cristo que tem que viver em nós. Ele nos comprou, nós estávamos mortos. Nós não sabemos viver. Nós só conseguimos ter uma identidade. Nós só conseguimos ter uma significância na medida que Cristo vive em nós. De outra maneira não tem porque nós viver, não existe razão. Aí vem a ansiedade, a preocupação.
angústia, a gente não sabe por quê. É porque nós não entendemos quem somos nós. Nós não entendemos a nossa identidade. E uma maneira de você se conhecer, amado, para você ser expressivo nesse mundo, é simplesmente conhecer Cristo. Quando você conhece Cristo, você se conhece. Um dia Jesus estava diante de Pedro e diante dos apóstolos. Ele disse: o que os homens pensam que eu sou? O que eles dizem que eu sou? Um disse: olha, Senhor, eles falam que você é Jeremias, outros falam que você é um dos profetas, outros falam que você é Isaías. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro olhou bem para ele e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Falou: Pedro, Simão, não era Pedro ainda, Simão, Barjona, você fez uma grande revelação e não foi você, com a sua força, com a sua capacidade, que decidiu isso, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Agora, Pedro, já que você me conhece, que você sabe que eu sou o Cristo, agora está na hora de você saber quem você é, Simão Barjona. Você não é o Simão Barjona, o João Ninguém, mas tu és Pedro. Porque quando você conhece Cristo, quando Cristo é revelado na sua vida, então você começa a descobrir quem você é, a sua identidade. E eu lá orando, pedindo, Deus, o Espírito Santo me levou a entender que eu já sou o que eu tenho que ser. Eu imaginei uma semente na minha mão. Preste atenção numa semente. Tudo que você tem que ser já está dentro de você. Quando você pega uma semente, ali já está dentro dela todo o potencial que ela tem que desenvolver, todas as suas características, toda a sua natureza contém dentro dela. Já foi injetado dentro dela o que tem que ser. Ela já foi definida, ela já foi concluída, ela já está pronta. E às vezes a gente não entende isso. Nós já nascemos, não foi por um erro. Deus não fez uma experiência com nós e vamos ver se vai dar certo. O que aconteceu? Vamos ver se vai dar certo esse. Quantos espermatozoides caminhou nas trompas para você nascer? 10 milhões? Não sei quanto. Mas você fecundou. Então você não foi um erro, correto? Você não foi um erro. Você nasceu porque Deus quis. E nasceu por um propósito, como uma semente, já definida e pronta. Agora o inimigo, ele coloca em nós uma subcultura. Ele coloca nessa semente potencializada, cheio da sua significância, da sua identidade, no mundo, aonde nos traz dúvida, onde nós perde a nossa identidade, onde nós não sabemos o que nós somos. Porque você fica recebendo informação e você fica sendo treinado para acreditar, para confiar naquilo que você ouve, naquilo que você enxerga com os seus olhos. E o apóstolo Paulo dizia que as nossas armas é poderosa em Deus, né? Por isso, para a destruição de fortaleza, de sofismo, de principado, forma de pensamento que parece que é correta, que parece que é boa, e a gente é conduzida por essas formas de pensamento. Principado e potestade, irmão, não é possessão demoníaca, não é espírito demoníaco, mas é forma de pensar que o inimigo introduz, que o inimigo ele fez com Constantino. Ele introduziu. Antigamente ele lutava,
fora para dentro. Através do Constantino, ele entrou dentro. E agora ele, como um câncer, como um joio, que o homem dormindo de noite entra e semeia o joio. Esse é Constantino. E aí então vai degradando a consistência, a qualidade do povo de Deus, do reino de Deus, e vai perdendo a sua força. E é através da nossa mente, é através do nosso pensamento. Aí Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. O que quer dizer isso? Eu sou o pensamento verdadeiro. Eu sou a forma de... Eu sou o verbo a quem você deve crer. O meu verbo não é comer para ver, mas o meu verbo é repartir. O meu verbo é frutificar, encher a terra. Aí Jesus vem dar uma nova conotação para a nossa mentalidade. E o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu rogo pela compaixão de Deus que vocês transformem a mente, para que encontreis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um dos motivos que eu não desgrudo da palavra, porque eu quero ter uma nova mentalidade. Eu quero ter uma nova forma de pensar e construir em mim uma nova consciência, aonde eu posso me tornar mais parecido com Deus. Porque, irmãos, Deus só pode ser conhecido através de você. Você é uma semente poderosa. Você tem um potencial dentro de você. E quando você entende o que você é, ninguém te para. José entendia quem ele era. Ele teve algumas visões na vida. E ele se via. Ele tinha então uma noção do propósito da sua resistência, da sua existência. Quando sua família desprezou, quando seu irmão arrancou a sua roupa, jogou ele dentro de um buraco, ele não ficou lá lamentando, ele não ficou lá chorando, mas ele se movia, ele levantava a sua cabeça. E quando ele foi jogado naquele carro dos medianitas para ser escravo no Egito, com um aguilhão no seu pescoço, nu, naquele deserto, caminhando para o Egito, ele simplesmente olhava aquela condição como um passaporte para o seu futuro, de graça, porque ele sabia o seu propósito. E se você não sabe qual é o teu propósito, quem é você, então é complicado. Você está realmente numa situação de perigo igual Eva. Está à mercê da dúvida, da introdução de um monte de sofismo na sua vida, onde vai trazer um monte de insegurança e problemática. E não vai ser uma expressão viva do reino de Deus. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aquele que Ele colocou uma nova veste em nós, colocou um anel, nos deu um abraço, um beijo, e diz: entra para dentro, vocês são meu filho, vocês não precisam mais de nada, vocês agora só abençoam. Vocês agora têm tudo: o anel, as vestes, as alpacas. Entra e mata um bezerro cevado e faz uma grande festa. Esse filho não precisava mais de nada. Eu não preciso ter mais nada. Eu já tenho tudo. Agora eu só tenho de manifestar e abençoar. Todas as coisas que caem na tua mão, faz igual a Jesus. O diabo, ele vai ensinar você a reparar, a guardar, nem você usar. Vai falar para você guardar para amanhã. Mas Jesus Cristo, tudo que você der na mão dele, ele reparte. Então vamos ser igual a Cristo, amado. Vamos ser uma bênção na mão de Deus. Amém? Que Deus abençoe.